Bom dia, pessoal. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Estamos iniciando mais um Giro das 11. Desta feita, né? Terça-feira, dia 11 de maio. E agora são 11 horas e 44 minutos. Bem, gente, correria, como sempre. Acabei de chegar do dentista. E não estava sabendo nem se ia conseguir chegar dentro da nossa faixa aí de 11 a meio-dia. Mas consegui. Eu tinha deixado algum assunto preparado. Normalmente a gente já faz bem pela manhã isso. Então vamos logo que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Aqui a gente já lançou nosso matinal, né? Nossa mensagem matinal, terçou. Algumas coisas precisam de mais atenção que outras. Você já se perguntou por quê? Aí eu coloquei uma resposta já, né? Será prioridade? Eu acredito que sim. Que você não deixa de fazer as coisas por desleixo. Realmente a gente executa as nossas atividades em função da prioridade. Por isso mesmo existe um planejamento de tudo, né? A gente tem que fazer um planejamento, né? Quando vocês trabalham com manutenção, principalmente o pessoal aí do planejamento e controle de manutenção, por exemplo, tem lá, né, o que é corretivo, né? O que é preditivo, né? E assim vai, né? Então você tem os tipos de manutenção que você faz. Então, só que, por exemplo, o corretivo não tem como, quebrou lá, você tem que ir lá e consertar. Então ele vira uma prioridade, ele não estava na prioridade. Ele estava numa outra condição de verificação daquilo, né? Mas aconteceu, ele já tem que fazer disso uma prioridade. Então, como a gente citou aqui, algumas coisas precisam de mais atenção que outras, né? Isso pode acontecer dentro da nossa família, dentro dos nossos amigos do serviço, dentro dos serviços, né? Tudo em função daquilo que você tiver de direcionar um trabalho, né? O teu chefe tem que conversar com ele vai te exigir as prioridades, ele vai te informar o que você vai ter que fazer primeiro, né? Se você sentir que pode haver uma mudança nisso, você vai sentar com ele, vai conversar e vocês vão ajustar o seu cronograma, né? E isso vale para tudo, né? Vale para o filho que você tem que dar mais atenção, etc. Né? Tudo tem alguma necessidade, né, maior do que outra. E isso só vai acontecer, né? Por exemplo, você já se perguntou por quê? Será prioridade? Com certeza, prioridade é o que define a evolução das coisas, né? Se você tiver tudo certinho, ajustado, ele vai correr de acordo com aquilo que você planejou. Mas às vezes você tem que modificar isso, né? E não tem como. Bem, gente, mais uma informação, porque a gente sempre trabalha com coisas técnicas aqui, mas muita coisa se envolve no nosso dia a dia. Não tem como a gente separar isso sem... Né? Tem prioridades que não são dentro da empresa, mas são familiares, de relacionamento, etc. Ok, gente, falamos sobre a atenção às coisas. Esse exercício aqui, nós já passamos, é um exercício de verificação. Eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. Eu não tirei a imagem aqui, não fotografei a imagem,
Mas ainda ontem eu fiz um teste de trabalho para uma empresa, inclusive aqui de São José dos Campos. Eu já falei para vocês que eu tenho o hábito de enviar currículo e tal. Hoje já não tenho esperança de serviço devido à minha idade. O mercado não está absorvendo gente com a minha idade. Mas eu fiz o teste e eu achei legal, sabe essas continhas de matemática que a gente passa aqui para vocês? Ou então alguma coisa sobre procurar, como a gente está fazendo agora aqui, né? Outra coisa sobre o que você pensa, né? Ele te dá lá 6 alternativas, você tem que responder 3. Quais as que mais se encaixam com a sua personalidade? Então eu achei super legal esse teste. E eu não sei se vou conseguir tirar uma cópia desse teste aí. Eu acho que seria até, não seria legal, né? Porque a empresa usa isso daí para fazer a avaliação do pessoal que ela está contratando. Acho que não seria muito legal. Mas achei super bacana porque tem gente aqui que já reclamou, que está poluindo a página. Gente, está poluindo a cabeça desse camarada. Ele está com a cabeça poluída, ele ou tantos outros aí. Porque a gente está tentando ajudar, isso tudo facilita a vida de todos, né? É um exercício. São coisas que não é toda hora que você está fazendo, apesar que toda hora você tem. Mas a gente está direcionando esse assunto, tá? Então, eu fiz o teste, achei até que fui bem, não sei. Mas é muito legalzinho. É exatamente tudo isso que a gente passa, essas continhas matemáticas, esses testes de procurar, esse assunto. Ontem nós passamos, você vê as ferramentas utilizadas para fazer a recuperação de um equipamento lá de uma máquina. Faça isso, exercite, deixa a sua cabeça ir longe. Tem gente que já sabe tudo isso, faz de cor salteado. Mas tem muita gente que está precisando. Inclusive, amanhã ou depois, vai fazer uma entrevista aí e não sabe nem o que vai falar. Eu mesmo aqui, quando comecei com vocês, ontem eu estava mostrando uma gravação para minha irmã, nossa, Márcio, está falando melhor. Mas é exercício, treinamento. Sei que, como eu digo, não sou um locutor, não sou um apresentador, mas a gente vai melhorando, né? Por quê? Porque exercita. Beleza, gente. Então vamos falar aqui o nosso que a gente teve aqui de destaques. Estamos aqui no nosso destaque das 11 às 12 horas, nosso giro das 11. Muito bom. O que mais? Ó, isso aqui é legal, tá? Isso aqui, olha, tem assunto aqui que se a gente for falar sobre ele vai ficar o dia inteiro aí. Aqui, por exemplo, é uma estrutura metálica. Tá? A primeira vez que eu tive um contato com uma estrutura desse tipo assim foi, nossa, quase 40, 80, foi em 79 e 80, numa empresa que se chamava Fosfonil. Só tem tantas boas lembranças disso. Mas tinha lá, era projetista, eles estavam fazendo todos os pisos, né, de um prédio lá. Tá vendo esses arranques aqui, ó? Né? Ele fala aqui, ó, conector, cisalhamento, para segurar, né, o concreto que ia se assentar em cima. E ele faz um engastezinho muito legal. Tá vendo a orelhinha dessa aqui, ó? Então, a parte de onde eu comentei sobre prendedores, né? Esses aqui creio que são parafusos, né? Você tem que colocar o suporte, muita gente chama de fazer os bacalhau, né? Fazer o bacalhau, a emenda. Colocar o suporte onde você vai fixar, né? A viga que vem, vai ter a furação que vai passar, todos os prendedores, os parafusos, porcas e arruelas que vão aqui, né? Então é um assunto que, se a gente for detalhar isso aqui, a gente vai conversar aí o dia inteiro, tá? Mas é um assunto que tem muita gente da área de desenho, né, projeto, tem domínio, mas tem muita gente que não tem. Então a gente só está ilustrando, comentando, por isso que às vezes sempre está pedindo que alguém queira participar com a gente aqui, para poder até
fazer uma exposição melhor do que essa que a gente está fazendo, né? Ou então a gente combinar e falar, vamos falar hoje só sobre estrutura metálica, né? Tipos de engaste, se é solda, se é parafuso, são os prendedores, né? Como que vai ser o engaste, né? Como que vai, né? E depois tem outras coisas, como que se nivela, como o tipo de máquina que faz você subir isso daí, porque são grandes, né? Não são pequenos, né? Coisas pesadas. Olha, tem N assuntos sobre isso, tá? Beleza. Numa outra, essa que eu achei legal. Esse desenho eu já passei há algum tempo atrás, né? Mas já pararam para pensar? Hoje o assunto é parou para pensar. Como é que a gente faz isso daqui, ó? Será que eu soldo pedacinho por pedacinho? Por exemplo, uma bolachinha redonda dessa aqui, a outra lá, eu pego e soldo. Isso daqui, né? Como é que eu faço esse quadradinho aqui, né? Como é que eu faço a usinagem disso? Como é que eu faço aqui, ó, essa parte? Como é que eu faço aqui, ó, esse tipo de mão francesa para dar uma inércia maior nessa peça? O que é uma inércia, né? A base, né? Como é que eu faço a furação? Determino por que tem que ser, porque no caso aqui, ó, tá vendo? Tem 20 de borda, 16 aqui no raio. Como é que eu defino essas distâncias, né? Olha, tem tanta coisa, né? Mas aqui, por exemplo, ó, você pode fazer isso aqui tudo soldado, você vai usar aqui fresa, né? Quando que eu vou usar uma fresa? Que tipo de fresa, né? Se é uma fresa convencional resolve, ou tem que ser uma fresa de controle numérico. Como é que eu faço isso, né? E aqui se eu vou usar uma plana, né, para poder fazer esses rasgos, né? Eu vou usar um torno para fazer furos, ou como que eu vou fazer? Vou usar aqui, né? Se eu cortar essa placa aqui, como é que eu faço essa curvatura? É na fresa? Eu corto no maçarico? Olha, principalmente o pessoal aí de planejamento, e o pessoal também me fugiu o nome agora, mas que mexem com a parte de usinagem e processistas. Os processistas que definem muita coisa. Então você que trabalha com desenho, com projeto, você tem que ter uma boa noção de ferramentas para você chegar a uma construção. Então é outro assunto que demanda muito tempo para se conversar, tem muita informação. Beleza? Então, está dito aqui. Pelo menos a gente queria passar a informação. Quem tiver interesse, manda para a gente, né, alguma coisa, se quiser participar conosco, ou então solicitando, olha, explica melhor disso daí, queria entender mais, né? Ou alguém que já entende bastante, vir aqui com a gente, né, através, a gente pode fazer em vídeo aqui, juntos, né? E a pessoa mostrar tudo isso daí, né? Quem sabe até com isso ela cria a página dela para falar sobre aquele assunto que ela domina, né? Muito legal isso aí, tá? E a gente está aqui aberto para todos esses assuntos, né? Ok, gente, vamos ver se eu acerto na primeira. Vai. Ah, acertei! Puxa vida, tá ficando bom isso aqui. Repararam que já tem alguns dias que eu estou usando aqui a lupa sem reclamar? Uma hora dessa vai reclamar, mas por enquanto já comecei a dominar um pouquinho, né? Ok, gente, passamos esse assunto. Isso aqui é na verdade, ele está recuperando e vai rebobinar um induzido. Então é um negócio super bacana. Isso aqui deve ser uma oficina para caminhões, né, pelo que ele escreveu aqui embaixo. Deixa eu ver. Rebobinando, né, a técnica da armadura do motor de arranque, ó, de caminhões. Ele já está numa oficina, conhece bem essa parte e está fazendo. Olha, eu vou comentar com vocês, eu tive uma oficina.
Em 90, foi a primeira vez que eu trabalhei como autônomo. Eu tinha saído da Vibras, fui para a BC Aviônica, e da BC Aviônica eu saí porque um amigo meu, Nelson Carvalho, ele tinha uma oficina de rebobinamento de motor, e ele tinha um grande problema, porque ele rebobinava motores, ele tinha uma clientela grande, empresas grandes aqui da região. Mas ele tinha um grande problema, porque ele também atendia, principalmente assim, sítios, fazendas, né? E muitas vezes ele ia lá buscar um motor, e buscar esse motor e tinha um grande problema, porque o cara chegava lá, ele queimou o motor dele, primeiro que ele tinha que ter um reserva para tocar lá, por exemplo, uma picadeira para cortar mato, essas coisas, para dar ração para o gado. Só que ele atravessava assim, no meio do pasto, dois fios que iam lá ligar aquele motor. Um motor, às vezes, sei lá, 10 HP. E ele ligava aquilo numa chave, sabe aquela chave de fuzil rolha, chave faca? Né? A gente fala chave faca, né? Ele ligava daquele jeito, sem proteção nenhum circuito de proteção para o motor, né? Sem contator, sem térmico, sem nada. Então ele ligava aquele motorzinho assim, que ia para o fio, no pasto, assim, para acionar o motor lá. E às vezes até o motor, nesse caso, que tinha queimado, a gente ia lá buscar. O Nelson, ele ia fazer isso. Aí ele me convidou, falou, Mar, tem serviços que eu preciso atender e eu não consigo atender esse tipo de serviço, eu tenho que trazer o motor aqui para a oficina, rebobinar e levar. Mas às vezes essa instalação está com tanto problema que em vez de indicar alguém, eu vou pôr alguém que faça, né? Execute esse trabalho aí, já a gente une o útil ao agradável. Aí a gente criou Disque Serviço, a DS, o nome da oficina era São Judas Tadeu. Então a gente criou o DS da São Judas Tadeu na época, hoje já não existe mais. E eu comecei a trabalhar com isso, foi a primeira vez. Aí comecei a acompanhar um pouco de rebobinamento, conhecer um pouco melhor, né? E comecei a fazer esses serviços que ele tinha problema. Então eu ia lá, buscava o equipamento, trazia para a oficina para ele rebobinar, mas eu fazia, né? Levava uma equipe, uma SWAT lá, né? Os meus atletas, e a gente fazia o trabalho instalativo daquilo. Olha, foi um aprendizado fantástico. Até com um ano e meio depois, eu abri a minha oficina de enrolamento. Aí mexi muito com a parte de induzido, eu ia buscar em empresas aí máquinas de solda, sabe, para rebobinar o conjunto motor induzido deles, olha, uma série de coisas. Tive uma série de atividades, várias experiências. Eu fiquei 2 anos com isso e, olha, sinceramente, eu não fui mais para frente porque a gente era muito descapitalizado, né? E esses serviços dependem também de você. Uma parte importantíssima, você cumprir cronograma, né? Então, você tem que estar muito bem organizado. E depois, até foi mais tarde isso, eu já estava trabalhando numa outra empresa, já como assistente de manutenção, e a gente tinha uma parte de cronogramas para manutenção de todos os motores da empresa. Criamos um programa para isso. E aí eu já tinha saído, já não tinha mais minha oficina. E eu fui numa oficina aqui de Jacareí, eu fiquei simplesmente boquiaberto. Tá vendo isso daí, né? Um trabalho grande. Ele tá fazendo uma oficininha, né? Mas você tem todo um sistema de você montar isso, né? Você tem às vezes até sala especial, refrigerada, para você poder fazer um decapamento do motor que você vai recondicionar e outro para você rebobinar, né? Você tinha autoclaves para poder fazer
a secagem da parte de verniz, né? Você tem um sistema de envernizamento desses fios só de cobre, né? Sem capa. Então, olha, você vai ver que aqui ele tem uma partezinha que ele rebobina, né? Ele põe o verniz, mas ele só vai pôr o verniz na extremidade lá, ele não faz em todos os fios, tá? É um serviço menos profissional, mas não deixa de ser uma coisa sensacional, tá? Então eu fui lá nessa empresa e fiquei abismado. Eles tinham um Kanban, o seu cliente ligava lá e dizia, olha ele está agora decapando, ele está no autoclave. Você acompanhava toda a evolução do conserto de um equipamento. Eles atendiam nessa época a Autolatina. Foi aí no início dos anos 90, tá? Eles atendiam a Autolatina, lembra quando saiu a Autolatina, junção Ford, Volkswagen e Chevrolet? Então foi muito, sabe? Eu aprendi muita coisa depois. Eu já tinha tido oficina, depois eu fui trabalhar nessa empresa como assistente técnico, fui fazer uma visita a essa empresa daqui da cidade mesmo, e eu fiquei abismado. Como que era realmente uma linha de manutenção, né, de recuperação de motores induzidos, né? Isso é exatamente o que a gente está vendo aqui. Mas uma coisa muito profissional. Eu só sabia que tinha isso aí em São Paulo, na época, né? E aqui na região eu fiquei abismado, sabe? Aí eu vi que isso daí precisava de muito dinheiro para voltar a fazer. Fazer uma coisa, né, correta. Você chega, tem uma sala VIP para receber o cliente, a gente bateu um papo. Eu lembro que tinha uma prateleira, assim, ele tinha várias cervejas de vários países que ele tinha visitado, e ele trazia, colocava as latinhas lá. Então, quando você chega na sala VIP, você tem que ter algum atrativo, que você vai ficar esperando lá. E, olha, muito legal. Isso aí bate-papo também para o dia todo. Gente, era isso aí. Vamos ver a próxima. Ok. Como eu falei tudo sobre isso, ainda fiz uma ilustração aqui, né? De estator e de induzido, né? Então, aqui vocês vão ver aqui algumas partes do motor, né? Isso aqui está dentro da nossa apresentação do mercado de trabalho, tá? Nossa apresentação do mercado de trabalho. Tem a nossa... Lembra que eu acabei de falar do teste das continhas? Tá aí, tá? E fui eu que fiz, tá? O teste foi feito por mim ontem para uma empresa, não vou citar o nome porque não convém, mas muito interessante. Olha, aqui está um motor elétrico, né? Então, as partes dele, você tem toda a parte do estator, né? E do induzido dele, tá? Esse é o rotor, né? O rotor, você vê que ele fica entre rolamentos, às vezes isso aqui você tem que trocar, né? Você tem ventoinha para refrigeração, você tem a parte do estator com todo o bobinamento aqui está mostrando, tá? E olha, é um trabalho muito, muito, muito interessante. Eu até tirei uma coisa aqui, eu vou mostrar para vocês já já. Deixa eu passar por aqui, também dá para você enxergar bem as partes, né? Ele já está com uma vista explodida aqui. Mas aí você vê, né, aqui, ó, a tampa, né? Os rolamentos que a gente acabou de falar, né? O rotor, com todo o seu bobinamento, né? Ele não tem contato, não tem nenhuma ligação elétrica nele, tá? No rotor. E ele vai girar, ele vai atuar em função de um campo elétrico quando você energizar o estator. O estator tem as bobinas aqui, ó. Você energiza aqui, lembra aquelas ligações, triângulo, estrela, etc., que tem na plaqueta do motor? Você faz a ligação para que energizar essa bobina. Ela cria um campo elétrico, aonde o estator, é como se fosse vários ímãs aqui, tá? Polo norte, polo sul, um puxando o outro. Isso vai girando aqui, criando um campo elétrico que vai, por indução, por isso que fala induzido, né?
é fazer com que essa peça que está entre rolamentos gire, tá? A tampa traseira, etc. Tá? Então é um assunto muito bacana também. Tem muita gente aí super craque nisso, mas que a gente gostaria que fizesse contato conosco, gente. Puxa vida, a gente está pedindo. Ok, vamos ver se eu consigo sair sem ter que diminuir a imagem. Deixa eu ver, teste. Consegui, ó, que ótimo. Bom, novamente, né, o nosso giro das 11, a nossa continha, né, vamos falar sobre... Vou voltar a falar um pouquinho sobre o motor antes de sair, mas vamos falar aqui, né, sobre terça-feira, 11 de maio, né, e quanto ao mercado de trabalho, não ajustou nada, é aquela história do mais ou menos 2%, até menor hoje, tá? A média de empregos, né, variando. Nada que assim relevante, que você pode falar, olha, tal função ou tal tipo de trabalho está arrebentando no mercado. Não, está tudo ali estagnado. Mas aqui vocês têm os percentuais e a gente deixa sempre, né? Aqui, ó, mais ou menos o número de vagas que está tendo aí, né? Então, ó, por aqui, ó, dá para vocês terem uma ideia, ó, o campo aqui de vagas diversas, está com 126 mil vagas, subiu, era um pouco menor ontem, mas tudo isso aí é tipo 1, 2%, tá? Aqui também, ó, de técnicos, engenheiros e projetistas, tem os dois, ó, técnico e engenheiro, 115, subiu 1, estava 114 ontem. Aqui, ó, projetistas também, acho que subiu 1 também, estava 1.279, se não me engano. Mas aí se você abrir aqui o campo, você vai ver todas as vagas e tem várias faixas de salário, de informação. A gente já falou, isso aqui é uma ferramenta fantástica para você fazer um planejamento de atuação. A gente já comentou muitas vezes sobre isso, tá? Ok. Dentro disso daqui a gente deixou... só vou comentar sobre os destaques de uma forma bem rápida, tá? Tá o nosso AutoCAD 12, ele tá aqui, tá lá embaixo, mais no final dessa edição. E é nossa live 51 de ontem, tá? Um assunto bem bacana também. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Mantivemos aí o DNA da manutenção, não mudei ainda, já tem material novo para colocar, mas eu acho que esse livro aqui, dentro do nosso foco, ainda é um dos mais importantes, tá? Cartola, gente, olha o Cartola, agora acho que faltam 18 dias, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó, 18 dias, vamos lá, vamos prestigiar, vamos participar, vamos se alegrar, beleza. Aqui, não, aqui. Muito bem. Tá legal, isso aqui tem uma mensagem bacana, eu deixei tudo isso aqui em destaque mais para o final, vocês vão achar, mais para o final, né, que fala só exatamente sobre o mercado, né, e economia. Então, o agronegócio, né, e o varejo sobre... que estão com problemas de sérios em termos de faturamento e inclusive a parte do agronegócio perdeu aí 48% de execução das coisas por falta de chuva, tá? Então esse problema está diretamente relacionado ao desmatamento, tá? Alta falta de chuvas mesmo, tá? Esse assunto aqui eu tirei do LinkedIn. Eu tenho o meu perfil lá no LinkedIn, vocês já sabem. Então eu lendo o que eu recebo lá, eu achei interessantíssimo. Tem mais alguns assuntos lá, mas os dois que mais me chamaram a atenção foi essa situação do agronegócio e do varejo. Encaminhando, colocando em cima de problemas, diesel sobe 5%, sem comentários sobre o porquê, né? Ou com comentários. Na verdade, né,
a gente pode concluir que vai subir o frete. Se o agronegócio já está te cobrando mais porque não tem chuva e você vai comprar é mais caro, imagine com o diesel mais caro. Frete. Essa situação é terrível. E outra, hein? Isso daí vai estar subindo o preço da gasolina também, está subindo, acho que essa semana tem um artigo lá, vocês dêem uma lida, né? Isso vai ser consequência para o etanol, porque pararam de produzir o etanol por falta de subsídios e não está compensando o camarada fazer etanol, né? O fornecedor. Então, já vai subir o preço do etanol, por sua vez a gasolina entra com mais força no mercado, só que mais caro. Então, tá tudo legal, né? Uma coisa unindo a outra, né? Um negócio ruim, subindo o preço de tudo, frete subindo, gasolina. Não sei onde nós vamos parar, gente. Pode entrar aí o melhor de todos os governos que a gente já teve, eu tenho o meu, né? Que foi de 2003 a 2016. E, vou ser sincero, pode entrar 30 pessoas com o mesmo naipe desse governo que eu gosto. Não vão resolver. Nós estamos no fundo do poço. Ok, gente. Uma outra notícia, entre tantas ruins que a gente falou até agora, aí tem aí a Keppel, né? Americana, hein? A Keppel vai criar mais a P78, ó, próxima plataforma, lá na Bacia de Santos. Né? O Venda Brasil está vendendo tudo quanto é coisa da Petrobras, que é a nossa maior riqueza, né? Junto com a Vale, junto com a Embraer. E estão vendendo tudo isso daí. E aqui, pelo menos, uma notícia boa. Mas eu achei... Olha, fica assim um espaço enorme aqui. Mas aqui, ó, eu falei, mas a Keppel, deixa eu saber da Keppel um pouco melhor, né? Daí eu achei isso aqui, ó. A multa total que a Keppel, né, pagará é de 14 milhões, metade do valor ficará com o Brasil. E a outra metade será dividida entre duas partes iguais, Estados Unidos e Singapura. Eu não sei se ela é americana ou é inglesa, eu não tenho certeza. Aí vocês leem um artigo, ele vai ter uma informação melhor, tá? Mas eu fiquei curioso, né? Quem é a Keppel, né? Mas aí ó, tem um outro texto aqui que eu achei... Não adianta, viu, gente? Olha aqui, e vocês tirem as suas conclusões. Ferramentas oferecidas na página, essa página aqui, ó, que eu falo sobre a Keppel, tá? Textos, fotos, artes e vídeos do valor estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduz o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização do valor, né? Do valor. Daí ele fala aqui um e-mail aqui, né? Essas regras, né? Bem como, né? Tem como objeto proteger o investimento que o valor faz na qualidade do seu jornalismo. Depois ele fala, fique por dentro, resolva e compartilhe. Tudo bem, a gente ficou por dentro. Se quiser saber detalhes, se infiltre mais. Aqui tem um site que vocês podem ler alguma coisa, mas se infiltre mais no assunto. Mas, na verdade, tem muita coisa que não é dita pela mídia, tá? Paulo Guedes está vendendo o país e você não ouve falar nisso aí. Já reparou isso daí? Por aqui vocês ficam sabendo. Muito bem. Acho que relevante não tem mais... É o que tínhamos que falar. Ok? Para fechar, a gente só vai voltar aqui. Hoje, né, a nossa
lição 13 de AutoCAD. A gente vai falar aí sobre válvulas, né? A gente comentou ontem sobre fluxograma, a gente vai dar um início do assunto sobre isso. Vamos falar sobre um pouco sobre válvulas, mas já desenhando, tá? Já estamos entrando na prática, começar a desenhar isso aqui. Desenhar, né, por enquanto, bem o básico mesmo, tá? Após isso, deixa eu ver. Assim, ó, esse fluxograma nós comentamos ontem, tá faltando um monte de válvula aqui, né? Por isso que a gente já deu início nesse assunto para poder entrar no nosso assunto das válvulas, né? Esse PID aqui, ó, NID, né? Aqui é uma empresa que eu presto serviço ainda, né? Eu tenho aqui vários desenhos, mas isso aqui é tudo de isométrico, tá? São desenhos que você pode fazer blocos disso daqui, ou então você extrair deles, né? Deixa eu ver se eu consigo descer. Muito bem, e vai ser o nosso assunto de hoje à tarde, tá? Sim, aqui. Como a gente falou do rotor, só para concluir o assunto, olha lá, o rotor é o componente que gira, né, em uma máquina elétrica, esse cara aqui, ó. Aqui não tem contato elétrico nenhum a não ser pelo campo magnético que eles vão atuar sobre ele. Seja esse um motor ou um gerador elétrico, né? Os motores e as máquinas elétricas em geral se compõem de duas partes, rotor e estator. Nós já falamos alguma coisa a respeito, não vamos entrar em assunto mais abrangente sobre isso, que a gente teria que fazer dias aqui para fazer um assunto completo. Mostramos isso daqui, né? Só para vocês terem uma ideia, aquele camarada naquele filmezinho, ele estava recuperando, né, um induzido lá do caminhão. E aqui eu peguei uma tabela de preço, só para vocês terem uma ideia hoje, né? O motor IP55, isso aqui é uma classe de proteção, tá? Isso aqui define classes de proteção para respingo d'água, jato d'água, poeira. Então existe uma classificação IP do invólucro. Isso não serve só no motor não, tá? São uma série de outras coisas que tem sistemas elétricos. Então você tem uma classificação de invólucro. Nesse caso aqui, o motor obedece a IP55. Esses aqui, tem motor à prova de explosão, tem um monte de coisa, tá? Que são outras classificações. Mas aqui, só para você ter uma ideia de rebobinamento do motor, um motor pequenininho, né? Motor de um HP, ó, pra você ter uma ideia, né? Se for 2 polos, isso aqui tudo tá, tem que saber, porque os polos determinam a rotação do motor, tá? Então, 2 polos, eu acho, se não me engano, é 3.600 RPM, né? Aí você vem lá de 8 polos, eu não lembro mais, né? Mas acho que é isso. 8 polos, acho que é 800 RPM, né? Então tá aí, ó, para cada tipo você tem um custo, ó, de 2 polos 150, né? De 8 polos, tá vendo? No caso de um HP, 162, tá? De 6 polos, né? 210, de 8 polos, tá vendo? 241. Então você pode falar que vai de 150 a 250, né? Isso de um HP. Aí você tem uma tabela enorme aqui que fica aqui à disposição para vocês, tá? E vai indo. Isso aqui está no mercado e qualquer consulta que você fizer aí de internet, você vai obter isso daqui. Mas é para ter uma ideia que quem trabalha com isso, quanto que custaria fazer esse serviço de manutenção. Ok? Muito bem. Aqui, ó. Nós já comentamos. Gente, muito obrigado. Espero ter atendido aí num tempo legal. E muito obrigado pela atenção de vocês. É isso. E vamos ver se a gente já volta amanhã com um pouco mais de assunto. E repetindo, a gente aqui expõe, né, o que está acontecendo no mercado.
e não dá as coisas mais relevantes, né? Dentro da nossa proposta. Vídeos, videoaula, vídeos técnicos, videoaula, notícias do mercado, avaliações, como a gente fez aqui, né? Porque tem muita gente que não... Último detalhe. Dia desses eu fui buscar um remédio no SUS e tinha uma moça lá. Aí, tô lá pegando o remédio, né? Não sei, ela fez algum comentário, eu comentei. Nossa, tem que aproveitar agora, porque esses medicamentos fornecidos aqui no SUS vão subir o preço. Provavelmente vai haver falta de medicamento. Aí a moça, Pô, ela trabalha naquilo e não sabia. Daí eu falei, nossa, você não acompanha aí como é que estão as coisas, a política? A política não me interessa. Dá no que dá. O que está acontecendo com a gente agora. Pessoas que não abrem os olhos, dá no que dá. Então a gente tem que se inteirar de tudo. A gente procura aqui fazer essa interação de todos os assuntos. Mas não nos envolvemos com isso, tá? Como eu disse para vocês, eu tenho o meu segmento, procuro informar aquilo que é mais comum a todo mundo. Gente, falei demais. Um grande abraço para vocês, uma excelente terça-feira, uma boa tarde, um bom almoço e PT. Saudações.